Olá pessoal, olá pré-vestibulando, sou a professora Inês e vamos conhecer algumas divergências entre o espanhol e castelhano e algumas semelhanças também que unem ambos idiomas. Atualmente, a maioria dos vestibulares e concursos priorizam o conhecimento da estrutura gramatical da língua espanhola, tudo isso contextualizado. Para que você tenha um bom desempenho na sua prova de espanhol, é importante que você conheça a origem da língua espanhola, suas variantes, as várias possibilidades de grafia, de pronúncia e de significado. Bom, me acompanhe na tela. Nós temos o termo espanhol ou castelhano. Isso significa o quê? Significa que ambas terminologias elas se referem a um único idioma. Como vocês poderão verificar pelo mapa, são duas línguas, são dois termos que se referem a um único idioma. Me acompanhem no mapa. Nós temos aqui o mapa da Espanha. Espanha é um país da Península Ibérica, né? Está composta por 17 comunidades autônomas, ou que nós consideramos como estados. E além do espanhol como idioma oficial na Espanha, nós temos também mais 3 idiomas na região norte da Espanha, que são o gallego, em Galícia, na região norte, basco, euskera, no País Basco, que é um estado também da Espanha, e catalão, que é em Catalunha. Bem, porque na realidade nós podemos considerar essas duas terminologias, espanhol e castelhano. Há uma data que é muito importante na história da Espanha e na história da humanidade, que é 1492. Até 1492, na Espanha não havia um idioma que a unificasse, não havia um idioma oficial. Naquela época, escolheu-se o castelhano como idioma oficial da Espanha por tratar-se de uma língua em que já havia muitas publicações, muitas obras literárias publicadas. A partir de então, o castelhano passa a ser a língua oficial da Espanha. Então, esse ano, 1492, foi a data que marca a unificação da Espanha, com a escolha do idioma oficial, que é o castelhano. Marca também a expulsão dos árabes do sul da Espanha, que permaneceram durante 7 séculos naquele país. E marca também a vinda de Cristóvão Colombo para a América, patrocinado pelos reis da Espanha. Contanto, vocês podem imaginar que a vinda de Cristóvão Colombo para a América deu-se juntamente com a vinda do castelhano. E o castelhano acabou sendo unificado, uma língua unificada na maioria dos países que foram conquistados por Espanha. Ao todo nós temos 21 países que têm o espanhol como idioma oficial, em 4 continentes, na Europa, na África, na Ásia e a grande maioria na América. Vamos agora, me acompanhem e vamos agora para outro mapa, que é o mapa da América, para que vocês possam reconhecer quais são os países hispanofalantes da América. Me acompanhem. Bem, aqui no mapa vocês percebem que nós temos o mapa da América Central, América do Norte, América Central, América do Sul. Na América do Norte, começando com a América Central, nós temos o México. Todos os demais países da América Central são países cujo idioma oficial é o castelhano ou o espanhol. Na América do Sul também, né, exceto o Brasil, é claro, e as Guiné Equatorial, Surinão e Guiné Francesa. Sendo o espanhol uma língua latina, como o português, a estrutura de ambas as línguas não é muito divergente, ou seja, não é muito diferente. Mas nem todos os aspectos há semelhanças, há também divergências. E essas divergências, as que mais se destacam, elas geralmente são chamadas de divergências prosódicas, ou seja, na parte fonética, divergências de gênero, né, em relação a palavras masculinas e femininas, e divergências de significado, né, em relação a palavras com significado semântico diferente, comparando o português com o espanhol. Me acompanhem e vamos lá conhecer uma dessas primeiras divergências. E essas divergências, elas geralmente são muito cobradas, muito solicitadas do aluno em provas de vestibular e em concursos. Vamos lá? A primeira divergência que nós temos, nós chamamos de heterogenéricos. Bem,
O que vem a ser os heterogenéricos? Como o nome já diz, hétero significa que é diferente. Genérico aqui faz uma referência ao gênero. Nós somente podemos ter esse termo heterogenéricos quando comparamos dois idiomas. Nesse caso, os dois idiomas envolvidos são espanhol e castelhano. Bem, vejam esse exemplo. Desde Santiago se pode ver as cumbres de los Andes. Onde que aparece essa primeira divergência heterogenérica? A palavra cumbres, né, o que em português nós diríamos cumes, ou então picos, topos, em português diríamos os cumes. Em espanhol nós temos las cumbres, tá? Outro exemplo, la leche es buena para la salud, pero tenemos que tener cuidado con la sal. Percebam vocês que nós temos duas palavras aqui que elas divergem em relação ao gênero. A palavra la leche, que em português seria o leite, a palavra la sal, que em português seria o sal. Nem todas essas palavras heterogenéricas elas vão ter uma grafia totalmente parecida com o português. Algumas vão ser parecidas, outras idênticas. Por exemplo, leite, lembra a palavra leite. A palavra sal já tem a grafia igual do português. Outro exemplo, que hermoso el paisaje de outono. Aqui a palavra paisaje. A palavra paisaje é o que nós diremos em português paisagem, embora na grafia em português escreveríamos um pouco diferente, mas não é um termo tão distinto assim do português. Em português seria a paisagem, em espanhol el paisaje. Acompanhe agora um fragmento de uma obra literária de Laura Esquivel, Íntimas Suculências. Íntimas suculencias. Gracias al fruto del árbol y del bien y del mal, Adán y Eva adquirieron la misma sabedoria del paraíso. Laura Esquivel. Bem, Laura Esquivel é uma grande escritora mexicana e nesse fragmento da sua obra literária Íntimas Suculências, que eu até recomendo quando vocês puderem fazer a leitura, aparece um fragmento que difere-se do português, que é del árbol. Como vocês podem perceber, del árbol, que seria em português traduziríamos por da árvore. Sendo assim, nós já temos aqui um claro exemplo de heterogenéricos. Vamos ver então aqui a relação dos principais heterogenéricos em espanhol. Em espanhol nós temos el árbol, o que em português seria a árvore. El orden, em português a ordem. El desordem, a desordem. El cutis seria a cutis. El origen, em português diríamos a origem. El puente seria a ponte. El color, a cor. El dolor, a dor. El estreno seria a estreia. El manzano, a macieira. El vals, a valsa, el viaje, a viagem. Bem, aqui um comentário muito importante e que pode te ajudar muito na resolução de uma prova de vestibular ou de concurso. Em espanhol, todas as palavras que terminam em ARE, ou seja, em AJE, elas são masculinas, sem exceção. Não importa o número, ou seja, se eu tenho a palavra el viaje, ela poderia muito bem estar no plural, los viajes. Então, todas as palavras com final ARE, elas sempre pertencem ao gênero masculino. Vejam mais exemplos. El paisaje, a paisagem. El pasaje, a passagem. El garaje, a garagem. El coraje, a coragem. El lenguaje, a linguagem. La baraja é o baralho. La leche, o leite. La sal, o sal. La nariz, o nariz. La sangre, o sangue. La protesta é o protesto. La costumbre, o costume. Presta atenção, que da mesma maneira como as palavras que terminam em A, J, E, elas são masculinas, as palavras que terminam em umbre, por exemplo, costumbre, elas sempre serão femininas, indiferente do número, se elas estão no plural ou no singular, ou seja, la costumbre, las costumbres. La miel, o mel, la sonrisa, o sorriso, la legumbre, o legume e la cumbre, o cume. Bem, essa seria uma das principais relações de palavras heterogenéricas em espanhol. Isso não significa que a relação termina-se aí. Nós temos muito mais palavras que divergem em relação ao gênero. Vamos agora para uma segunda divergência. Essa segunda divergência é uma divergência prosódica, ou seja, uma divergência de acento, chamado de heteroprosódicos ou heterotônicos. Me acompanhem na tela. Heteroprosódicos ou heterotônicos. Hetero, como nós já vimos, é diferente, prosódico, que trata da prosódia, da tonicidade, ou tônico, que trata da sílaba tônica.
São palavras que elas são parecidas na grafia, elas são iguais ao significado, à parte semântica, mas elas divergem quanto à sílaba tônica. Então, por exemplo, quando eu falo em português academia, em espanhol essa palavra ela tem a mesma grafia, ela tem o mesmo valor de significado, valor semântico, mas ela diverge na sílaba tônica, que seria academia. Vamos ver então, me acompanhe na tela, uma relação dos principais heterotônicos ou heteroprosódicos, como queiram, tá? Em português seria academia. Vejam que em espanhol nós temos, está grifada a sílaba D, que é academia. Em português, alergia. Em espanhol será alérgia. Em português seria alguém. Em espanhol é alguien. Alquimia, em português. Em espanhol, alquimia. Em português, anemia. Em espanhol seria anêmia. Outra palavra, em português nós teríamos anestesia. Em espanhol, anestesia. Aristocracia, o que em espanhol diríamos aristocracia. Atrofia, em espanhol será atrófia. Canguru, em português, que em espanhol seria canguro. Canibal, em espanhol será caníbal. Tá? Cérebro, em português, em espanhol será cerebro. Coquetel, em português, muda um pouco a grafia em relação ao espanhol, mas em espanhol será coquetel, então percebam que a sílaba tônica acaba sendo diferenciada. Cratera, também o termo não é exatamente igual no espanhol, mas lembra, ou seja, nós diríamos cráter em espanhol. Diplomacia, em espanhol será diplomácia. Elogio, que em espanhol será elogio, tá? Bem, em português nós diríamos epidemia, o que em espanhol será epidemia. Euforia, em espanhol a pronúncia é eufória. Fobia, em espanhol diríamos fóbia. Hemorragia, que em espanhol será hemorragia, e imbecil, que em espanhol será imbécil. Outras palavras nós temos aqui, magia, em português, em espanhol será magia, metrô, em espanhol se diz el metro, míope, nós diríamos miope, então vejam que a pronúncia, nós temos somente duas sílabas, não é? Míope é miope, nostalgia, em espanhol será nostalgia, e protótipo em português, em espanhol será prototipo. Bem, gente, essa é uma relação de palavras heteroprosódicas, onde muda a parte prosódica, ou seja, a sílaba tônica. Porém, não é uma relação completa, nós temos muito mais palavras com essa sílaba tônica diferenciada e que divergem em relação ao português. Acompanhamos aqui então um exemplo onde aparecem palavras heteroprosódicas ou heterotônicas que divergem do português. Me regalaron un libro de cuentos de Mario Benedetti, y cual se llama Con y sin nostalgia. Me gustó mucho. Alguém me dijo que é um livro muito bueno. Bem, vejam aqui que nós temos a palavra nostalgia, que ela tem o mesmo valor semântico de significado comparado com o português. Ortograficamente elas são parecidas, mas o que difere é a sílaba tônica. O que em português diríamos nostalgia, em espanhol nostalgia. Outra palavra é a palavra alguien. Alguien, embora a grafia seja parecida com o português, o valor semântico também sejam idênticos, mas ela difere em relação à sílaba tônica. O que em português diríamos alguém, em espanhol será alguém. Bem, foram alguns exemplos de heterotônicos ou heteroprosódicos em espanhol. Bem, vamos agora ver a última divergência comparando o português com o espanhol. Essa divergência nós chamamos de heterossemânticos ou mais conhecidos como falsos cognatos. Esse é um tema bastante cobrado em provas de vestibular, em concursos, porém também é um dos assuntos mais cômicos e que mais mal entendidos provoca quando envolve brasileiros e hispanofalantes. Tá? Por quê? Porque são palavras que elas se parecem completamente na grafia com português ou parcialmente. A sílaba tônica também, na parte prosódica, também é parecida com o português, mas o significado é o que diverge, ou seja, são palavras diferentes quanto ao significado. Me acompanhem na tela. Heterossemânticos, hetero, como nós já vimos, é diferente. Semântica é a parte da linguística que trabalha com o significado das palavras. Esse termo também pode ser chamado de falsos cognatos, ou seja, ou falsos amigos, o que parece que é, porém não é. Me acompanhe então uma pequena situação onde aparecem esses falsos cognatos. É um pequeno diálogo onde passa-se o seguinte:
La senhora pergunta à sirvienta. Sirvienta é uma ajudante. Paquita, como é que nessa silla há tanto polvo? Claro, senhora, há mais de uma semana que nadie se siente nela. Eu não tenho a culpa. Ou seja, aqui nós vemos a presença da palavra polvo. Então, polvo traduzimos para o português por pó. E não por polvo, como polvo marinho, tá? Outras palavras, talvez não sendo, embora não sejam falsos cognatos, mas contribuem para o léxico, para o teu conhecimento. A palavra silla, que é cadeira, tá? Nadie, que é ninguém. Então aqui nós temos um pequeno exemplo de um falso cognato, que é polvo, que traduzimos por pó para o português. Vamos ver agora uma relação desses falsos cognatos ou heterossemânticos em espanhol. Esse é um tema que há uma relação muito grande de palavras que divergem quanto ao significado, tá? Mas as principais vocês podem acompanhar aqui pela tela. Vamos lá? Então, por exemplo, nós temos a palavra rubio, que às vezes pode levar a crer que rubio é ruivo, e não é. Rubio é loiro, tá? A palavra pelirrojo, aí sim traduzimos por ruivo do português. Flaco, veja, a palavra flaco, ela se parece com a palavra fraco em português, mas nós traduzimos por magro. Por exemplo, Don Quixote era muito flaquito, muito flaco, ou seja, magro. Já a palavra débil é para dizer quando alguém está fraco. Então, por exemplo, Maria está muito débil, está muito debilitada. Aí sim, ela está fraca, sem forças. A palavra largo é comprido. Por exemplo, Juan está com o pelo largo. Também O é um livro extremamente largo, comprido. Goma seria borracha, ou seja, préstame la goma, como a borracha, né? A palavra surdo, vejam, surdo não é exatamente quem tem problemas auditivos, mas surdo refere-se a canhoto, tá? Quem escreve com a mão esquerda, sinistro. Né? Apelido seria o sobrenome. Sendo assim, se nós tivermos o nome Edson Arantes do Nascimento, eu diria que Edson é o nome, Arantes do Nascimento é o apelido, porque equivale a sobrenome, e Pelé, como é mais conhecido, seria que? O sobrenome. Então vejam que aqui há uma inversão total. Apelido é o sobrenome, então nesse exemplo que eu dei, apelido seria Edson Arantes do Nascimento, sobrenome é o apelido, nesse exemplo seria Pelé. Mas tomem cuidado porque às vezes também aparece a palavra apodo. Embora apodo não se classifica como um falso cognato, mas a palavra apodo é sinônima de sobrenome, ou seja, ambos traduzimos por apelido. Aí vejam aqui que nós temos a palavra berro. Então berro não é dar um grito, um berro. Berro se come berro, sou muito rico já. Berro é agrião. Celos são ciúmes, porque se eu vou mandar uma carta, por exemplo, eu não puedo pegar celos en el sobre, no. En el sobre eu pongo estampillas, também, então celos são ciúmes. Escova é uma vassoura, portanto, eu não puedo escovar os dientes. Tampouco puedo escovar o pelo, ou seja, nesse caso eu uso o cepillo, que seria assim a escova de dente ou escova de cabelo. Que mais? Aí nós temos a palavra basura, tá? Basura, que pode lembrar a palavra vassoura em português, mas basura é lixo, tá? Ou basureiro, que é lixeira. Esquisito, ou seja, que é muito bom, muito gostoso. Por exemplo, o pastel está muito esquisito, a tarta, a comida estão muito esquisitos. Né? A palavra osso, que é urso, tá? Então, por exemplo, se osso é urso, como nós diríamos aos ossos do corpo? Aí seriam os huesos, que não necessariamente seria um falso cognato. Já a palavra oficina é um escritório. Por exemplo, eu trabalho em uma oficina de advogados, é um escritório. E nessa oficina, por exemplo, de advogados, há vários escritórios. Então, a palavra escritório seria escrivaninha. É a mesa que geralmente há nos escritórios. Taça com Z significa xícara. Então, se, por exemplo, dá-me uma taça de café com leite, é uma xícara. Tomem cuidado, gente, na grafia, porque é taça com Z, porque nós também temos taça com S. Taxa com S seria taxa, por exemplo, os bancos cobram uma taxa muito alta de impostos, de interesses, a taxa. Vaso é um copo, por exemplo, dá-me um vaso de água, um vaso de jugo. Né? Já um vaso para colocar flores, nós diríamos que é um floreiro, tá? E não entraria como um falso cognato.
A palavra copo, bueno, copo se puede comer copos, ¿ya? O se puede ver copos. Por exemplo, dá um helado de copos. Então, copos são flocos. Ou então, diria, em muitos países da Europa, quando chega o inverno, caem copos de neve, que seriam flocos, tá? A palavra rato é momento, por exemplo, aguarde um rato, aguarde um ratito, que é momento, um pouco espaço de tempo, tá? Pastel, por exemplo, é bolo. Então, por exemplo, um pastel de cumpleaños, que seria um bolo de aniversário. Agora, como eu diria, então, por exemplo, eu quero comer um pastel salgado, um pastel de queijo. Nesse caso, nós diríamos empanada, embora ela não se pareça exatamente ao nosso pastel brasileiro, mas a tradução mais coerente seria uma empanada. Fechado é datado, portanto, a palavra fecha também vai ser data, por exemplo, esse documento está fechado de 29 de junho, ou seja, datado com a data, tá? Pegar é bater, por exemplo, eu vou pegar algo, já bater, ou pode ser também colar. Dessa maneira, a cola chamamos de pegamento, então pegamento seria cola. Já a palavra correr ou agarrar, já? Correr ou agarrar é pegar, tá? Então, por exemplo, estou retrasado, tenho que agarrar o autobus, tenho que correr o autobus, que significa pegar. Agora, tomem cuidado, porque a palavra correr, ela também é pejorativa. Pejorativa em alguns países hispano-americanos, como por exemplo na Espanha, em que correr nunca seria usado nessas situações, como correr um táxi, correr um autobus, porque correr significa hacer el amor. Então, tem que tomar cuidado para não cair em algumas armadilhas aí também. Prejuízo, vejam, prejuízo é o preconceito. Então, por exemplo, dizemos que há muitas pessoas que todavia têm prejuízo, é preconceito. Já o prejuízo por algo, nós diríamos que é perjuízo. Ele parece na grafia, mas não é exatamente igual, tá? A palavra rojo, vejam que rojo não é o roxo exatamente, mas é a cor vermelha. Por exemplo, os colores da bandeira da Espanha são rojo e amarillo, ou seja, vermelho e amarelo. Presunto é suposto, é provável, por exemplo, eu diria, este chico é o presunto ganador do prêmio, é o suposto, é o provável, o que não tem nada a ver com o presunto que nós comemos, que nesse caso seria el jamón com J, tá? E temos então a palavra embaraçada, que é grávida. Então, por exemplo, eu diria, eu estou embaraçada de 5 meses. Para dizer que eu estou embaraçada, constrangida com algum assunto, nós usaríamos a palavra constrangido, constrangida. Aí eu diria, eu estou constrangida com isso, conturbada, perturbada, e não a palavra embaraçada. Bem, vamos ver agora, então, um texto onde aparecem algumas situações, um pouco exagero até, mas justamente para exemplificar o uso desses falsos cognatos em espanhol. La presunta abuelita. Había una vez una niña que fue a pasar al bosque. De repente se acordó de que no le había comprado ningún regalo a su abuelita. Pasó por un parque y arrancó unos lindos pimpollos rojos. Cuando llegó al bosque, vio una carpa entre los árboles y alrededor unos cachorros de león comiendo carne. El corazón empezó a latir muy fuerte. En cuanto pasó, los leones se pararon y empezaron a caminar atrás de ella. Buscó algún sitio para refugiarse y no lo encontró. Eso le pareció espantoso. A lo lejos vio un bulto que se movía y pensó que había alguien que la podría ayudar. Cuando se acercó, vio un oso de espalda. Se quedó en silencio un rato hasta que el oso desapareció y luego, como la noche llegaba, se decidió a prender fuego para cocinar un pastel de berro que sacó del bolso. Empezó a preparar el estofado y lavó también unas ciruelas. Maria Eulália Alsueta de Bartaburo. Bem, então vejam aqui que nesse texto de La Presunta Abuelita, nós já começamos com o título que há uma presença de falso cognato, que presunta é provável, tá? Outra palavra que aparece também é a palavra pimpollos rojos, né? Pimpollos traduzimos para o português por botões, por exemplo, botões de rosa. Rojos seriam vermelhos. Outras palavras que aparecem também que são falsos cognatos é carpa. Então, por exemplo, carpa nós traduzimos por barraca, uma tenda. Cachorros de leão comendo carne, tá? Cachorros seriam filhotes. Nesse caso, cachorros, o termo se refere a filhotes de qualquer mamífero. Então, por exemplo, la gata tiene cachorros, la vaca tiene cachorros, la leona tiene cachorros. E quando diz el coração empezó a latir, latir é bater o coração.
Bem, aparece também a palavra sítio, que aqui nós traduzimos por lugar, por exemplo, esse é um bom sítio. Também a palavra bulto, bulto seria como um vulto, né? E a palavra osso, que nós traduzimos osso por urso. Também aparece a palavra rato, ou seja, rato é momento, um pequeno espaço de tempo. Tá? Pastel de berro, embora no texto pareça um pouco estranho, afinal de contas ela está numa floresta, né? E ela resolve fazer um pastel de berro. Pastel de berro seria um bolo do quê? De agrião, né? E isso ela tirou do bolso, ou seja, bolso seria da bolsa e não do bolso. Temos também a palavra estofado, que aqui nós traduzimos como um prato, seria como um guisado, um ensopado. E a palavra ciruela, que é uma fruta que nós traduzimos por ameixa. É isso. Espero que esses conteúdos tenham ajudado e os ajudem nas suas provas de vestibular. Como hoje nós vimos as divergências, os heterogenéricos, heteroprosódicos e heterotônicos, né? E até a próxima!